Olá, eu sou estudante de Pedagogia da Universidade Salvador, a Unifax. Estarei, através desse vídeo aula, iniciando meu estágio de Pedagogia. Na modalidade EJA, que é Educação de Jovens e Adultos. Sabemos que por conta da pandemia, as escolas encerraram as suas atividades presenciais. Então, estarei contemplando o meu estágio nessa modalidade através deste vídeo e vou apresentar as atividades econômicas da região Nordeste do Brasil através do conhecimento das aulas que irei agora passar o conhecimento para estes alunos que estão esperando esse conhecimento, essas atividades tão importantes para essa região tão rica, tão diversificada. Para começar o vídeo aula sobre a agricultura do Nordeste, que, como eu disse anteriormente, que apresentarei para a turma da EJA, a região Nordeste ela é dividida em 4 grandes sub-regiões, que compreende a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. Ela apresenta características bem diversificadas de uma região para outra. É uma região que, para quem não conhece, acredita que seja uma região de muita seca, o Nordeste de pobreza, de seca, não. Mas a região Nordeste, ela apresenta 4 diferentes regiões dentro dessa região grande que é do Brasil. Então, nós vamos começar falando um pouco sobre a Zona da Mata, apresentando o clima, tipo de solo, a diferença dessa região para outras, que é a Zona da Mata, que ela compreende uma faixa mais litorânea, mais a leste do estado, a parte de mais ou menos uns 200 quilômetros de largura, que pega desde o estado do Rio Grande do Norte, vai até o sul da Bahia. Essa região mais urbanizada, é muito mais populosa, por conta desse clima, é um clima tropical, úmido, e o solo é muito fértil, é muito rico, em razão da regularidade de muita chuva ao longo do ano, principalmente no inverno. A vegetação natural dessa região é a Mata Atlântica. Atlântica por conta do Oceano Atlântico, praticamente extinta, sabemos, que é muito extinta, muito agredida pelo ser humano e substituída por cana-de-açúcar. Desde a época da colonização, sabemos que a cana-de-açúcar chegou com força nessa região por conta do solo que se adaptou muito bem ao clima. Além da cana-de-açúcar, mais ao sul, temos o cacau, que fica mais na região da Bahia, principalmente no sul da Bahia. A cana-de-açúcar compreende mais os estados de Alagoas e Pernambuco. Já o cacau, a sua cultura se dá muito mais na região do sul do estado. O fumo também, que é bem predominante na região por conta do clima, que gosta de chuva, de sol, quente e úmido. E a lavoura de subsistência. Destaca também a produção de sal marinho, que chega lá na região do Rio Grande do Norte. E sabemos que Mossoró, uma das cidades do Rio Grande do Norte, é uma das maiores produtoras de sal do Brasil. Como destaquei anteriormente, as 4 sub-regiões da região Nordeste. Agora nós vamos especificar um pouco as atividades econômicas da região da Zona da Mata, começando pela cana-de-açúcar. Sabemos que ela foi introduzida no Brasil no início do século XVI, lá na época da colonização, quando foi iniciada a instalação dos engenhos de açúcar. Foi uma das primeiras indústrias plantadas na nova possessão de Portugal. Quando eles chegaram aqui, encontraram o solo adequado, o solo fértil, é o conhecido solo massapê, e foi trazido as mudas e eles plantaram, e a Europa aproveitava bastante do açúcar produzido aqui. A comercialização era muito forte e eles ganhavam muito dinheiro na época por conta dessa produção agrícola aqui do Brasil, que se adaptou tão bem ao solo da Mata Atlântica por conta do clima chuvoso, Foi a base da economia nordestina brasileira por muita
tempo, uma das primeiras aqui depois do pau-brasil, que eles retiraram primeiro e levaram para a Europa, e depois veio a cana-de-açúcar na época dos engenhos, né? A principal força de trabalho, a gente sabia, desde a época que foi a mão de obra escravizada, primeiramente a indígena, em seguida veio a africana. Eram trazidos escravos para trabalhar nessas lavouras, nos engenhos de cana-de-açúcar, por volta do século até 16 e terminando até aí o século XIX, quando acabou a escravidão, né? O regime era muito forçado, esses negros eram forçados, os africanos, a trabalhar como escravos nessa lavoura de cana-de-açúcar. A colheita era muito, muito intensa, eles trabalhavam muito, a mão de obra de graça, seus senhores enriqueciam por conta dessa produção. Mas com a mudança veio, a economia brasileira mudou. Depois apareceu o café e houve uma grande modificação aí. Houve essa mudança para a cultura do café e a cana já ficou em segundo plano. Eles foram deslocados das lavouras de cana-de-açúcar para trabalhar nas lavouras de café, nas cafezais. A cana-de-açúcar, como eu falei, citei, ela foi uma das maiores da economia no começo do século, aqui do século XVI, e ela não só veio trazer o açúcar, mas também, hoje nós sabemos, a fabricação do etanol, que representa atualmente uma fonte de combustível alternativo, contribui para o desenvolvimento sustentável do planeta. A cana-de-açúcar é a matéria-prima desse combustível renovável. Ela também é muito utilizada para o consumo, o que é sobrado, o gado utiliza para alimento. Também é usado como rapadura e aguardente, que é a cachaça, e o melado também, que é muito utilizado, principalmente nessa região do Nordeste. Além da cana-de-açúcar, tem a agricultura do cacau, especificamente no sul da Bahia, nas regiões de Ilhéus e Itabuna. Na década de 1900, explodiu a produção cacaueira naquela região, que trouxe um progresso extremamente grande para quem habitava aquela região, com sua produção de chocolate, exportação do produto, riqueza para as cidades da região e uma economia muito forte para todo o Brasil. Pessoas saíam de outras regiões, mas ao norte do Nordeste, iam em direção à região cacaueira com suas famílias em busca de melhor qualidade de vida, progresso, trabalho, por conta da produção cacaueira, que foi muito intensa naquela época. Hoje, por conta da vassoura de bruxa, sabemos que a produção diminuiu bastante. A vassoura de bruxa é uma praga que quase dizimou a produção de cacau. Mas na frente eu vou abordar um pouco sobre o cacau, vou deixar exclusivamente, não perca esse vídeo, porque eu vou deixar uma maravilhosa receita à base de cacau, que é tão apreciada. Tão apreciada por toda a população de qualquer parte do planeta. O cacau, ele tem valor e caiu no gosto das pessoas, é muito valorizado por todos. Eu vou deixar uma maravilhosa receita, não perca a oportunidade de aprender a fazer uma deliciosa receita à base do cacau. Outro plantio bem que destaca nessa região da Zona da Mata, principalmente na Bahia,
seguido pelo estado de Alagoas, é a plantação de tabaco. O cultivo do tabaco é muito forte nessa região, principalmente no recôncavo da Bahia, na parte em torno da capital, Salvador. Essas variedades são bem presentes há séculos, né? O tabaco escuro, principalmente, gerando grande emprego e renda no campo, nas cidades da região do recôncavo da Bahia. Além do plantio, as cidades concentram igualmente as fábricas tradicionais, né, de charutos, que é feita à base do tabaco. Outro cultivo predominante da região da Zona da Mata é o coqueiro, né? A parte do litoral, do Nordeste, tem muita plantação de coco, é muito predominante nesse litoral. Uma das maiores produções nacionais está na região Nordeste. E ele é consumido in natura, pode ser feito os doces, nós conhecemos os doces à base do coco, o leite de coco usado muito na culinária da região Nordeste. Ele é muito utilizado na forma de alimentação e também gera muito renda na parte do turismo na região do Nordeste. Típico da Mata Atlântica, essa planta, esse cultivo, por conta do litoral. Passamos da agricultura da região da Zona da Mata e chegamos à região do Agreste, da região Nordeste, essa sub-região tão importante, que é aquela parte divisa com a Mata Atlântica. O Agreste se concentra no cultivo do algodão. Algodão que é tão responsável por riqueza, principalmente hoje na Bahia. Maranhão, um dos seus maiores produtores de algodão, e hoje é o estado da Bahia se destacando como um dos maiores produtores de algodão da região, né? Trazendo sua extrema importância socioeconômica, trazendo riqueza para as indústrias de transformação, os agricultores e os trabalhadores rurais, gerando renda e emprego para essa região. A cultura do feijão também. O cultivo do feijão é muito incidente nessa região do Agreste, principalmente na região da Bahia, que compreende aquela região de Irecê, mais ao norte da Bahia, é a produção maior de feijão, uma das maiores do estado do Nordeste. Como podemos ver na imagem também, se destaca o cultivo do café, né? Depois do feijão nós temos o café também, como agricultura muito forte na região, principalmente da Bahia, né, que hoje se destaca como um dos terceiros maiores produtores de café do Brasil, segundo o IBGE. Então, essa produção tem sido muito forte na região de Planalto, na Bahia, e compreende os municípios de Barra do Choça, no Planalto de Conquista, né? Que garante a posição de maior produtor de café do estado, né? Então, por conta desse clima mais fresco, de mais altitude, e essa região de Vitória da Conquista, do Planalto de Conquista, a cidade de Planalto, é onde o café se destaca como um dos maiores produtores aqui da região do Nordeste. Além da cultura do café, nós temos também a cultura do milho. O cultivo do milho é muito forte na região do Nordeste, principalmente na Bahia. Continua com um bom cenário para o desenvolvimento dessa cultura. É bem produzido por conta do clima. É bem favorável na região do Agreste. O milho, comida, está presente na casa de todos os nordestinos, gerando renda e emprego também. Algumas indústrias são instaladas na região do Nordeste
por conta da grande produção do milho, que gera bastante renda e emprego para a economia da região do Agreste nordestino. Partindo da região do Agreste, a gente chega no meio norte, que temos aí a produção do arroz, bem predominante da região do meio norte, compreende aquela parte do Maranhão, do oeste do Piauí, com aquela umidade da floresta que veio da Amazônia, com a parte mais seca do sertão. Então nós vemos aí o destaque da produção muito forte de arroz e também de algodão na região do meio norte. E também nós temos a extração, o extrativismo muito predominante nessa região, e vai ser falado um pouco mais na frente dos óleos da babaçu e da carnaúba, que são retirados através do extrativismo dessa região do meio norte, dessa parte do Maranhão e do Piauí. O algodão se destacando na indústria de tecelagem, que depois a gente vai falar um pouco mais na frente também sobre a indústria da transformação instaladas na região nordeste, gerando renda para essa região. Partindo do Agreste, nós chegamos na parte do sertão. Sertão, que o seu cultivo de mandioca é muito forte, e a produção das farinhas é muito forte nessa região do sertão, por conta desse clima que se adaptou bem a essa planta. Então é muito forte a produção do beiju, da mandioca, dos derivados dessa planta tão importante para a culinária da região do Nordeste, traz força a trabalho e renda para as populações, tanto do campo quanto da cidade, por conta do plantio da mandioca. O milho, já foi falado anteriormente também, é muito forte na região, tanto do Agreste quanto aqui do Sertão. A gente vê também grandes produtores de milho, é muito forte a produção, gerando renda da economia da região do Sertão também. E partindo do milho, nós encontramos a soja também, que é uma cultura mais atual, compreendendo principalmente as regiões indo a oeste dos estados da Bahia. Na região de Barreiras se concentra bastante a produção de soja, aquela região também do Piauí, muito produção de soja, é muito forte a comercialização, sendo um dos maiores produtores de soja dessa região do Nordeste também, gerando renda, emprego para a região, força na região oeste dos estados do Nordeste. Outra atividade econômica da região do Nordeste, além da agricultura, a gente pode ver nas imagens, nós destacamos aqui a pecuária, uma das principais atividades da região do Sertão. Destacando-se os rebanhos do gado ovino e caprino, que são animais geralmente criados soltos na Caatinga, na região da Caatinga, naqueles campos da Caatinga, e principalmente o estado do Nordeste, que a criação é mais forte na Bahia e seguido do Ceará, onde se destaca a criação das ovelhas, ovino, que são as ovelhas, e dos caprinos, que são a cabra, e a carne é muito apreciada por moradores dessas regiões, região do Sertão. Além da carne, tem o consumo do leite e a fabricação de queijo também. Depois da pecuária, chegamos à parte do extrativismo na região do Nordeste. A pesca é muito predominante, principalmente a extração de caranguejos, do camarão, do pescado mesmo e das lagostas, que é muito utilizado na comercialização na região do Nordeste, destacando com o extrativismo aí, animal. Do extrativismo animal,
Vamos para o extrativismo vegetal, que é a coleta de alguns produtos vegetais, principalmente da carnaúba e do babaçu, né, que se aproveita os frutos da carnaúba, as sementes, as folhas, as raízes, e o Brasil é um dos maiores produtores de cera desse vegetal, e até usado na exportação. Então, do babaçu se utiliza o caule, as folhas, o palmito e o coco desse vegetal. Então, são extraídos também vegetais como a oiticica, a juta também nessa região é muito extraída na região do Ceará, ou do Maranhão e na região do Piauí. O caroá, usado na fabricação de linho, tecido de linho, das cordas, fabricação também de tapetes, e o dendê, que é muito utilizado na culinária nordestina, principalmente da Bahia, do acarajé e de outros alimentos, e usa esse azeite de dendê. A piaçaba também é muito utilizado na fabricação de vassouras. A vassoura, que é muito encontrada na região do Nordeste por conta da extração desse vegetal. E outra parte também do extrativismo compreende a mineração. A mineração destaca principalmente a exploração do petróleo na região da Bahia, e o sal marinho, que é no Rio Grande do Norte. Um dos maiores produtores de sal do país é o Rio Grande do Norte, e a região de Mossoró, uma cidade com destaque para o sal do país. Outros recursos minerais também, além desses, existe o calcário, o mármore, chumbo, cobre. Então, são grandes produtores de minério na região do Nordeste. Além do gás natural, também na Bahia e Sergipe, Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará, são grandes produtores de gás natural da região do Nordeste. A Bahia, mais na frente, nós vamos falar sobre a exploração do petróleo com o polo petroquímico de Camaçari. Mais na frente irei abordar sobre um pouco mais sobre esse assunto, falando das indústrias de transformação na região metropolitana de Salvador. Podemos ver na imagem as indústrias de transformação da região do Nordeste, destacando principalmente 3 capitais, Recife, Salvador e Fortaleza, como grandes centros industriais da região Nordeste, utilizando o extrativismo dessa região, a agricultura, toda a produção agrícola, da agroindústria da região, são transformadas nessas indústrias, nesses centros urbanos da região do Nordeste. Podemos ver a imagem do polo petroquímico de Camaçari, né, onde existe a transformação do petróleo. Muitas indústrias de alimentos, de bebidas também se destacam nessa região por conta da água mineral, água mineral também na região de Dias d'Ávila, na região metropolitana de Salvador. Em destaque tem a indústria automobilística também levada para essa região. São muitas empresas, por conta de incentivos fiscais, são atraídas para esta região. Então, existe também a indústria em Recife e Fortaleza, destacando, utilizando a matéria-prima do algodão, as tecelagens, utilizando também as indústrias de chocolates. Sabemos que a Bahia, como um dos maiores produtores de cacau, se destaca também a indústrias de chocolates na região também. E o estado do Rio Grande do Norte, que é como produtor de sal também, se destaca aí como um dos
maiores das indústrias da região também. O Ceará, né, destaca na produção de máquinas, materiais elétricos, tecidos, calçados, alimento e álcool. Também em Pernambuco, e também se destaca na produção do álcool por conta, tem muita refinaria de açúcar na região por conta da produção da cana-de-açúcar. São as indústrias de transformação da região do Nordeste se destacando, gerando muito renda e emprego nas capitais e região metropolitanas dessas 3 maiores capitais da região do Nordeste. No começo da aula, eu citei bastante sobre o cacau na região da Bahia, do sul da Bahia, principalmente na região de Ilhéus e Itabuna, que foram as cidades com mais destaque nessa produção. Cidades mais ricas por conta da produção cacaueira. Então, eu deixei para destacar no final sobre o cacau e a sua fabricação de chocolates. Sabemos que o cacau tem como matéria-prima, ou o chocolate tem como matéria-prima o cacau. Então, para começar, falar um pouco mais especificamente sobre o cacau, eu vou apenas citar uma breve história do cacau, que o cacau foi citado pela primeira vez em literatura botânica no início do século XVII, como Cacao fructus, por Charles de Lecluse, em 1737. Ele foi introduzido o biômio Theobroma cacao. A palavra Theobroma significa alimento dos deuses, que é inspirada na crença mesoamericana de origem divina do cacaueiro. O termo cacau deriva da palavra cacauate, idioma nahuatl, falada pela civilização maia. Os povos maia, eles utilizavam, os maias astecas utilizavam o cacau como bebida. Eles cozinhavam o cacau e trituravam junto com o milho e a pimenta, aromatizando o preparo com baunilha e canela também. A bebida dava o nome de chocatli, além de servir como base para a bebida que deveria ser ingerida ritualisticamente. As amêndoas de cacau circulavam como moeda também na época. Então, essa é uma breve história do cacau, né? Mas de onde será que veio essa planta, né? O cacau, nós podemos ver aqui que ele originou daquela região da civilização maia, né? Então, de lá se originou essa planta que chegou e com tanta força no mundo todo, com sua amêndoa que é utilizada na fabricação do chocolate. Como será que dá o plantio, né? De começar, a gente pensa, quando a gente consome um chocolate, a gente não se dá conta de como que é a condição desse plantio, como se dá isso, né? De onde vem, como é que é o plantio como se dá o plantio, né? Como é a agricultura, como é a lavoura do cacau. Então, podemos ver na figura, né, que primeiro, para se fazer o cultivo do cacau, começa pela retirada dos caroços. Eles são plantados em um saco, como podemos ver na imagem, um saco plástico, ou pode ser uma lata pequena também, qualquer uma lata de plástico furado para que possa respirar, também a água escorrer, não ter um acúmulo de água. E depois de plantadas, ele vai brotar, vai brotar e vai para depois ser colocada na terra, retirada desse plástico, colocado na terra
e deve ser o que? Adubado. Então, ele começa tudo pelo cultivo, né? Vão ser retirados caroços, eles vão ser acolhidos nesse saco de plástico, para depois ser colocado, depois de 8 meses, vão ser colocados na terra, né? Quando já estiver um pouquinho crescido, como vocês estão vendo na imagem, aí, e é o momento de colocá-lo na terra. Vai cavar um buraco e de mais ou menos 2 palmos para alojar a plantinha, com o cuidado de adubá-lo com ureia, que é um adubo. O mato não deve crescer em volta para que ela fique bem ventilada. Então, a planta do cacau, ela gosta de ser bem ventilada. Debaixo do pé precisa ser limpo, para que essa planta possa crescer sadia. Aconselho assim, não tapar o caule durante o seu desenvolvimento. Sempre tá podando, sempre tá limpando, para impedir que ela, né, para não impedir que nasçam as suas flores e os pequenos frutos. Então, acho que a gente pode ver a plantação do cacau, né? Então, nós podemos ver aqui as suas flores e começa a brotar em seguida os pequenos frutos, que são chamados de bilros. Então, essa planta, a partir de 3 anos, ela começa a dar o seu fruto. Então, é uma planta que, se for bem tratada, bem cuidada, ela dura até os seus 60 anos. Por volta dos 60 anos, ela ainda está dando o fruto, né? Como precisa de uma temperatura adequada, é plantada entre outras árvores que protege da sombra. Então, o cacau, ele é plantado sempre junto com outras árvores, porque ela gosta muito de sombra. No sul da Bahia, exclusivamente, onde essa planta é cultivada, geralmente elas são plantadas, sabemos que falamos anteriormente da Mata Atlântica, ela é típica lá da Mata Atlântica. Então, ela geralmente é plantada dentro da Mata Atlântica, debaixo das árvores, das seringueiras, que também é outra planta que se extrai o látex. A borracha também muito comercializada, né, como atividade econômica da região aí do sul da Bahia também. Então, depois que ela cresce, ela, como precisa de temperatura adequada, é plantada entre outras árvores e precisa de sombra. Quando os frutos estiverem maduros, como podemos ver na imagem, os frutos estão amarelos, outros são vermelhos, eles começam a amadurecer. Eles são colhidos, né, por um podão. Podão é o quê? Uma espécie de foice para cortar a madeira. Depois de colhidos, os frutos são quebrados. Então, podemos ver a colheita aqui, colhidos com o podão, que é um pequeno facão. Então, ela deve ser o quê? Colhida. Vai ser coberta durante 3 dias, ela vai mudar de cor, vai ficar numa cor de branquinho, como a gente vê dentro da semente lá do cacau. Quando você abre o cacau, a fruto, elas são branquinhas. Depois de 3 dias ela começa a mudar de cor, ela fica mais avermelhada. Então, é o momento de levar para a secagem, colocar essas sementes na secagem. A região do sul da Bahia tem as barcaças, conhecidas como barcaças. São os tetos das casas, e ela é coberta por um zinco para ficar bem aquecido, porque se chover, as sementes não vão ser molhadas. Essa também pode ser puxada essa barcaça, colocada durante o dia no sol, e depois puxa de novo e cobre novamente naquela parte do zinco, como a gente pode ver aqui, o agricultor trabalhando no cultivo, no cuidado com a secagem dessa planta. E tem, a partir daí, que chama o pisoteamento, que é a parte que vai mexer o cacau enquanto ele estiver no sol, para que possa ficar bem sequinho. Depois vem a parte do ensacamento. Colocado em sacos plásticos, para depois eles são levados para
à venda nos locais adequados da venda do cacau. Então, para isso é preciso muito cuidado. Então, o cacau, ele além de ser vendido a semente, outra coisa que é retirada da polpa do cacau é o mel do cacau. Antes de fazer essa secagem, geralmente se espalha essas sementes, né, quando retira imediatamente do fruto, eles são colocados, armazenados em uma espécie de cama de palha de bananeira. Ele vai escorrer o seu mel, chama mel de cacau. Ele pode ser aproveitado para fazer o vinagre, o licor, né, para depois ser fermentado e levado para a secagem, e depois será o que? Ensacado e levado para as fábricas de chocolate, que são recebidas porque é uma amêndoa muito valorizada na fabricação dos chocolates, do delicioso chocolate que nós conhecemos. A árvore da vida é conhecida também como considerada pelos maias, os astecas. Era também outra história, que eles achavam que o chocolate, o cacau, como vemos na imagem, considerado como árvore da vida, um presente de Deus, Quetzalcoatl, é um alimento sagrado para essas civilizações. Então, primeiro, essas sementes chegaram a ser plantadas nas margens do rio Prado, em 1746, o rio Prado, que fica no sul da Bahia. Então, lá se deu o plantio pela primeira vez no sul da Bahia, e foi fonte de grande riqueza na região por muitos anos, e continua sendo. Nós temos muitas fábricas de chocolate, temos fábricas espalhadas tanto no Nordeste quanto na região do Sudeste, né, que emprega muitas pessoas com a renda desse chocolate que é tão precioso para todos aqueles que conhecem, né? Mas sabemos que houve uma época de muita dificuldade para a lavoura de cacau. Na próxima imagem iremos ver sobre isso, que chama a chamada vassoura de bruxa. Foi uma praga que quase dizimou a produção de cacau na região do sul da Bahia. É uma praga que chegou e destruiu muito as plantações, as grandes fazendas. A economia sofreu muito com a perda da produção cacaueira na época, na década de 1990, 1980, em média. E essa praga chegou e destruiu muito a produção. Mas a CEPLAC, que é uma empresa um setor público que cuida tem os cuidados com as plantas na região. Ela cuidou da planta através do seu conhecimento científico, e com as pesquisas pôde melhorar um pouco a situação das plantas, né, acabando um pouco mais usando os pesticidas necessários para que essa praga pudesse ser novamente extinguida das plantações de cacau. Nós sabemos que o cacau, além de ser um alimento, ele é utilizado também na fabricação de produtos de beleza, né? Além do mel de cacau, que é utilizado para fazer a geleia, tem o chocolate e tem os produtos. Muitas empresas utilizam
esse vegetal como matéria-prima de muitos outros produtos, tanto comestível quanto produto de beleza. Podemos ver na imagem também que a gente pode cultivar essa planta em casa. Ela é uma planta de pequeno porte, então qualquer cantinho do quintal de casa se pode cultivar uma plantinha do cacau, né? Qualquer cantinho você pode fazer, como eu mostrei anteriormente, ensinei que você pode tirar a semente, plantar num saquinho, depois de alguns meses ela vai brotar, vai crescer a plantinha, você vai retirar do saquinho e vai plantar no chão, em qualquer lugar do quintal, que ela depois vai começar, de 3 anos, dar os seus frutos, né? Então não precisa de um espaço grande para se ter um pé de cacau. Vamos para a próxima imagem. Eu reservei para vocês uma deliciosa receita, né, à base de cacau. Eu havia prometido na aula que no final eu iria passar essa receita, que é uma receita maravilhosa, que pode ser comercializada, pode ser vendida, né, em qualquer lugar, pode ser feita em casa, presenteada para seus amigos. Muito bem apreciada essa receita, que é a receita da cocada com cacau, né? Então você pode olhar, a receita está escrita aí, está deixada no vídeo para vocês podem copiar, e é muito fácil de fazer essa receita, tá? No passo a passo, vocês vão poder aproveitar bastante dessa deliciosa receita à base de cacau. A nossa aula de hoje chegou ao final, né? Espero que vocês tenham gostado de todas as coisas que foram faladas a respeito das atividades econômicas da região Nordeste, e façam a receita, não deixe de apreciar a receita maravilhosa à base do cacau que deixei no vídeo para vocês. Um abraço para todos. Tchau!